E aí, meus queridos amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos bater um papo aqui. Eu disse para vocês que a gente vai fazer uma nova série, né? Uma nova conjunto de entrevistas que nós vamos fazer aí com os médicos que fizeram a prova do Revalida agora de 2021. Então, eu vou entrevistar pessoas que tiraram notas boas, que com certeza, assim, tem uma grande chance de aprovar, mas a gente já vai aproveitar para conversar com elas sobre como foi que elas conseguiram um bom resultado para enriquecer a nossa conversa. Beleza? Hoje eu vou falar com o doutor Eduardo, agora de manhã, e eu espero que essa conversa seja muito construtiva e que a gente possa aprender muito com a experiência do doutor Eduardo. Beleza? Vamos lá. Bom dia, doutor. Olá, bom dia. Tudo Tudo bom, doutor bom? Rafael? Bom dia a todos aí presentes, nos assistindo. Pronto. Então eu quero começar a primeira pergunta perguntando para você se apresentar, como é o seu nome, de onde você veio, onde foi que você formou, e depois que você falar um pouquinho sobre você fala como você me conheceu. Sim, meu nome é Eduardo Belmonte, eu sou natural de Rondônia. Foi através ali mesmo de Rondônia, né, que eu tive conhecimento de alguns amigos. É um estado localizado na fronteira, alguns colegas que na época estavam indo para Bolívia. E aí peguei a mesma barca, fui com eles para Bolívia. Na época estava tentando o Enem aqui no Brasil, tentando vestibular, tudo muito dificultado, né, pelo governo. E aí acabei indo para Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, no ano de 2014, no começo do ano. Me formei em 2020 e estamos aí um ano nessa batalha de sabedoria, de aprendizado, prova do Revalida. Tenho 25 anos e é isso aí. Estudei em Santa Cruz, Bolívia. E como foi que você me conheceu? Rafael Medicina, eu conheci através assim de buscando questões comentadas na internet, no YouTube, e eu acho que foi buscando questões comentadas que apareceu o Rafael Medicina. Na época o Rafael era pouco difundido ainda. O último ano o Rafael se difundiu bem, né? No começo era pouco conhecido ainda. Hoje em dia, Rafael já é uma referência. Mas aí, você falou para mim, eu lembro que a gente estava conversando algum dia, que você estava vendo, parece que o documento estava demorando para sair, se você ia ou não fazer a prova do Revalida, né? Então Sim, foi saindo o documento certinho, tudo dando certo, você já fazendo a prova. sim. Na prova passada, essa 2020 que foi finalizada esse ano, eu não fiz porque não tinha documentação. E segundo alguns colegas, incluso, teve um caso que é de um colega meu, é aqui de Arapiraca, vou falar o nome dele, Francisco. Ele fez, passou, estava trabalhando com o CRM e foi cancelado todo o processo dele. Ele teve Foi que indeferido o processo dele. retornar, mas ele já estava com o número de CRM. Um caso complicado, né? Ou seja, o E aí cara, ele foi fazer a prova com um mandado de segurança, no caso. isso, passou Certo. teórica, prática, trabalhando depois de muitos meses. De E repente, não aí, sou mais médicos, me deferiram, não sei como funciona certinho, mas é isso mais ou menos. terrível, meu amigo. Eu escutei um Terrível. caso uma vez de uma menina que mandou essa mensagem para mim também sobre isso. Eu sempre tive medo Uhum. terrível disso daí. Mas sim, aí tu Aí, se formou, pegou a documentação, aí aí, veio 2021. sim, peguei minha documentação, faltava, acho que 5, 6 dias para acabar o período de inscrição, e então me inscrevi, e a partir daí foi quando eu comecei a buscar, né? Eu já vinha acompanhando o Rafael antes mesmo de me inscrever no Revalida. Já vinha acompanhando ele há alguns meses. Alguns meses. Sempre fui um cara que um pouco estudioso, né? Então eu já vinha estudando, já vinha acompanhando isso. E aí encontrei o Rafael e aí peguei firme, mais intenso, aquelas 8 horas diárias de vídeos do Rafael e em cima dos cadernos de questão do Revalida,
que foi Agora, a base do meu estudo. Foi deixa eu te fazer isso. uma pergunta sobre isso aí que você está falando, eu achei interessante. Você teve pouco tempo para se preparar, mais ou menos quanto tempo, assim, você se preparou para a prova do Revalida? Em quanto tempo você se preparou, mais ou menos? 3, 4, 5, 6 meses. Em 6 meses você vem se preparando. 6, 7 meses. Como foi a sua preparação? O que você fez para se preparar? No início, a chave, o ponto-chave foi o momento que você... Porque muitas vezes você sempre esteve repetindo, né? Façam a prova, se baseiem na prova, se baseiem na prova. E muitas vezes mesmo a pessoa... Quantas vezes você falando, muitas vezes as pessoas não abrem o olho e vão realmente atrás disso. E em um momento eu abri o olho, por quê? Eu estava estudando e a gente acaba vendo um vídeo ou outro de outros cursos também, e eu via que eu ia fazer a prova e 54, 52, 57, mas isso está errado. E colegas, assim, colegas que eu vejo que têm uma base de sabedoria gigantesca fazendo 61, 50, falar, isso está errado. E aí foi onde eu falei, eu acho que realmente eu tenho que começar a estudar em cima da prova mesmo, em si. E foi o momento que eu imprimi todas as provas e comecei a fazer prova. Primeiro eu imprimi as provas sem fazê-las. Peguei o gabarito, fui, marquei a resposta nas provas, nas 7, 8 provas. E falei, não, nesse momento não vou bater a cabeça. Vou ler já lendo a resposta. Eu li assim umas 3 ou 4 vezes todas as provas, já com a resposta. Depois, algumas vezes, eu fiz as provas em torno de 20 vezes, todas as provas. Tem gente que eu pergunto, fez uma vez, né? Eu não, eu tenho uma sacola ali desse tamanho com dezenas de provas. E estudando em cima das questões, aquelas que eu não mentia para mim mesmo. Em nenhum momento eu mentia para mim mesmo. Eu acho que é uma coisa muito importante é você, quando estiver estudando, não mentir para si mesmo. Ai, tenho dúvida aqui, vou pular ou vou deixar para depois. Não. Você tem dúvida, tire 2 horas, tire seu dia para estudar aquela questão que você tenha dúvida. Não se burle. Não deixe sua mente lhe sabotar. Estude em cima daquilo que você tem dúvida realmente, aquilo que você teve dificuldade. Porque muitas vezes você está ali e, na verdade, você acertou chutando. Você deu um chute ali mais ou menos. Isso não é o ideal, porque lá na hora da verdade, o seu chute, a chance dele ser para errado é muito maior por causa da tensão, de tudo. Então não dá para ir para lá contando com a sorte. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, vamos resumir o que você disse. Você estudou 6, 7 meses. Você focou o seu estudo nas provas, resolveu elas várias vezes. Sim. E você não comprou nenhum curso, nem nada. Estudou das provas. Não comprei. Quando foi que você teve esse insight para dizer assim, vou fazer as provas? Como foi que você teve esse insight? Foi no momento que eu estava assistindo uma live sua, isso há uns 2 meses atrás, há uns 2 meses e meio atrás, e você repetia insanamente, né? Façam, estudem em cima das provas, estudem em cima das provas. É algo que você vem repetindo, né? Vem observando, que você vem batendo em cima desse quesito. E é aí o ponto-chave. Realmente, deixa eu entender. É aí o deixa eu entender a cronologia para ficar claro para todo mundo que está assistindo. Você vem estudando há 7 meses, mais ou menos. Sim. E você não estudava com questões. Você estudava de outro jeito. Não. Aí, 3 meses atrás, você teve um insight, você assistiu uma live e tal, e eu disse, vocês têm que estudar com as questões. E aí você começou a fazer as provas insanamente. 8 horas por dia. 700 questões toda semana. Eu lembro tu me mandando uma mensagem, e eu não sei se foi... Eu não lembro o que você disse, mas eu sei que você falava da questão de, massa, o teu YouTube tem questão que só... Aí tu mandava animado, porque tinha um monte de playlist. Eu não sei nem quantos vídeos tem. Tem uma playlist de questões.
Tem E é 593 vídeos, eu acho. que é questão demais, menino. E Sim. tem as semanas revalidas, né? Que vão fazendo assim. Sim. Tem aquele 3 meses também atrás foi quando a gente começou com as semanas antes dessa última prova, né? Foi bem nessa época, né? Que você começou a aparecer com as provas nas questões, né? E é prova que tem que fazer. Para você ter uma ideia, não deu nem tempo, meu amigo. A gente fez a prova 2020. 2020 eu fiz um pouquinho antes, aí 2017 eu fiz até 2012. Já resolvi ontem, olha, consegui resolver a prova de 2021. Ontem tá aqui ela, imprimi, resolvi. Meu amigo, era resolvendo essa prova e de novo, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Prova do Revalida, eu vou dizer, é uma prova de questões marcadas. Agora é lógico, às vezes o cara pergunta, por exemplo, aquela de paracoccidioide micose, que nunca mais ele tinha perguntado. Tuberculose, nunca paracoccidioide micose. Ou então, às vezes ele pergunta uma atualização de tuberculose, que o cara, às vezes, não estudou direito. É por causa de... Não é porque a questão é difícil, é porque o cara não está preparado, às vezes, para aquela questão, né? Mas é fácil demais, pelo amor de Deus. Mas ele dizia agricultor, né? Essa questão aí, o cara, quando diz, o cara tem que estar ali atento, tem que... Essas coisas que eu digo, né? O cara tem que se ligar nessas coisinhas que ele fala. Às vezes a pessoa fala assim, zona rural, ou então ele fala, paciente tem febre e sopro, paciente tem... Coisas que você já tem que estar ligado, que você vai procurando. A questão de lúpus também. Lúpus caiu umas 10 vezes. Chega a dar agonia. E caiu estenose mitral, hein? Estenose de novo, né? E de novo caiu. Caiu. Agora essa questão do infarto também. Esse eletrocardiograma é meio duvidoso. Eu acho que eles pegaram qualquer eletrocardiograma, esse do infarto. Não é muito representativo nesse eletrocardiograma. Mas era uma dor, né? Em aperto, 12 horas. Aí eu tive muita dúvida nessa. Eu coloquei B. Corrigindo pelos gabaritos preliminares, davam todos A. E aí eu fui pesquisar. Realmente existe um fundamento onde até 12 horas a gente realiza com alteplase. Porém, verificando no gabarito oficial, dava a letra B. Para mim, eu fiquei muito feliz. Não, porque saiu de dentro da janela terapêutica, né? Saiu da janela terapêutica. Sim, mas tem um documento que diz até 12. Aí eu não fui verificar a atualização desse... Tem que ver os atuais, tem que ver as coisas mais atuais, né? Agora, lógico, depois que passa a janela terapêutica, paciente, aí é uma série de coisas, né? É o que eu estou dizendo. É simples, os detalhes, não tem dificuldade. Tem uns detalhezinhos que dão ambiguidade, entende? Na ideia. Eu acho que o principal problema é o seguinte: quando o cara vai estudar, o cara pega fontes que não são o Ministério da Saúde. Lembra aquela questão que você mandou algumas questões para mim? Aí aquela de vacinas. Aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala uma coisa. Só que o Programa Nacional de Imunização fala outra coisa. Aí sempre quando o cara me manda uma coisa, eu digo, mas peraí, mas é a referência do Ministério da Saúde. Então, é isso que eu falo. Tá vendo uma questão simples, né? Uma questão simples, que é uma referência da Sociedade Brasileira de Pediatria, fala algumas coisas, mas na própria referência, eu te mostrei, mandei para tu, não foi? Ele fala, olha, o Programa Nacional de Imunização são 2 doses, tá? 2, 4, e 12. Antigamente se fazia com 6 meses também, hoje não se faz mais. Então, a vacina, né? A vacina hoje, aos 6 meses... Fica aí essa casca de banana. Tira rotavírus e tira pólio, né? Fica só penta e pneumo, né? Penta e pneumo, é isso. Aos 6 meses. Aí você vê as questões básicas. Quero voltar um pontinho lá de onde eu comecei a estudar, desse pontinho aqui, de onde eu comecei a estudar pelas provas. Porém, eu quero ressaltar um outro ponto. Anteriormente, eu vinha estudando em base em si, dizendo assim, bem a verdade, eu estudei somente por Rafael Medicina. Anteriormente, o que eu vinha fazendo? Tem umas lives, umas não, dezenas, talvez centenas, que vem onde? Que revisa nefro, revisa cardio, revisa neuro, revisa pediatria, revisa gineco, e foi onde eu estive os restantes desses meses, eu estive nesses vídeos do Rafael. Eu estive nesses seus vídeos, Rafael. Aqueles primeiros vídeos que você fazia, né?
Deixa eu contextualizar isso aí. Antigamente, Sim, lá quando eu comecei, em 2019, eu vou dizer 2009, eu digo que eu sou um dinossauro. Em 2019, eu fazia lives de temas específicos. Então eu pegava, eu isso. já ainda faço isso no Projeto 8 em Ponto, eu faço live de temas específicos, mas não é o tema só, eu faço questões dos temas que eu acho mais efetivo. Mas antes eu fazia o tema, explicava, fazia uma live, eu começava a falar, dormia e acordava naquele tema, aquela live chata. Mas era uma live muito boa, Sim, assim, em relação de conteúdo, né? claro. E aí, algumas se desatualizaram, outras se desatualizam muito rápido. Aí eu tive que tirar essas lives, porque eu estava recebendo muita pergunta. O cara assistia a live, mas hoje em dia não é assim. Ah, a BCG não mudou, não sei de quem não mudou. Aí era asma, uma live antiga de asma, aí o cara me mandava a pergunta. Então eu passava mais tempo respondendo as perguntas das lives antigas do que qualquer coisa. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo lives novas, né? Estou fazendo um projeto 8 em ponto, que eu vou atualizando e tal. Mas essas lives eram muito boas. Aí você começou a estudar por essas lives. Sim, que é o caso que quem não passou no Revalida, ou tem uma ideia de que não passou, incluso eu indico porque a pessoa tem esses 6 meses para estudar a partir de hoje, eu indico que a pessoa faça essa revisão de. Igual você tinha uma live de tireoide, cara, é essencial aquela live. Quem Porque é um conteúdo complexo. Se você não ir tirar uma base, o que você vem da universidade não não é base e não lhe serve. Você precisa rever esse conteúdo, precisa aprender mais sobre isso. Quem tem tempo, eu indico que venha realmente revisando esses conteúdos assim dessa maneira mais aprofundada, mais específica, né? Foi o que eu fiz. Eu fiz 4 meses de estudo específico e 2 meses em cima disso. Prova, revalida, Ministério da Saúde. Incluso tem um lugar no Ministério da Saúde que diz doenças de A a Z. Aquilo ali, se você quer passar no Revalida, você deve ler aquilo ali. Você deve tirar ali 5, 6 dias para estar lendo aquilo ali, né? Revendo ali as doenças prevalentes que estão ali. Agora você vê, ó. Resumindo o que você falou. Agora, quer dizer que quando você estava estudando só os temas, você tirava nota baixa na prova. Você ia para a prova e Sim, respondia e tirava nota baixa. era Depois, quando você começou insuficiente a na prova, fazer, aí fazer as questões em si, estudar com as questões, você aumentou a nota. claro. Então, vou ajudar você nesse quesito, que aí é a minha opinião em relação a isso daí. Quando você estuda o assunto aleatoriamente, somente o assunto, sem se focar nas questões de revalida, você vai aprender, vai entender o assunto, mas não vai entender o que é que a prova do revalida quer de você. Então, para a construção do Uhum. seu resumo, para tudo, saber o tema é muito bom. Mas quando você vai Isso. para a questão, se você não souber o que o Revalida quer, você vai perder muito tempo. É porque Sim. você fez Eu tinha já em cima tempo. das lives. Você fez em cima das lives. Aquelas lives são o que está no meu curso. Olha, você tem uma Sim, ideia, ó, tá vendo como o povo é? Ó, eu dava um negócio de graça. Eu dou ainda o negócio de graça. Se o sim. cara assistisse as lives certinho, fizesse as questões de Revalida, não tem como não passar. Não tem como. É tudo prontinho, já tá os temas mais prevalentes, tudo certinho ali. Inclusive, ó, aquelas lives eram tão boas, é porque estão desatualizadas, não tem como deixar. Sim. Mas as lives eram tão boas que eu vou pegar algumas daquelas lives e vou fazer elas de novo, só que ela montada Refazer. na aula, formato de aula, para colocar no meu curso. Eu vou ampliar o curso. Sim. Agora o curso de 2022, ele vai ser mais aulas, né? Por exemplo, tá caindo algumas coisas de ortopedia mais prevalentes. Então, eu vou fazer aquele módulo de ortopedia das lives, lembra? Tinha um módulo de ortopedia. Eu vou Sim, fazer. Tudo que tá caindo agora no Revalida é coisa que eu já ensino no módulo de claro. ortopedia. Já, Desde já. 2019 eu já falo nisso. O que caiu agora de oftalmologia, ó, eu já falei, ó, na minha live de oftalmo há muito tempo. Urologia, oxa, eita, mas já falei há Sim, muito tempo. Agora, eu fiz o curso em cima das coisas mais prevalentes, né? Para o cara estudar em 5 semanas. Porque você teve 7 meses. O cara estudar em cinco sim. semanas tem que ser bem focado. Mas massa, Tem que massa. ser bem. Agora, se Mas você. é possível, hein? É possível. Porque se você realmente estudar focado, baseado no quê? Baseado no Revalida, direcionado provas e aquelas
Bem, você tem que ver em 5 semanas os 600 vídeos daquela playlist. Aquilo lá você tem que ver. Impossível. O cara tem que fazer um mais focado ainda, né? Tem que ser mais focado ainda. Para Mais pouco tempo tem focado, que ser mais sim. focado ainda. Mas aqueles vídeos lá, eu acho que se fizer 12, 14 horas diárias de estudo, dá. Ué, quem é que estuda? Eu estudo, mais que isso. Mas Eu nem muita gente estudei, estuda, hein? não. Eu fiz Mas muitas as vezes, pessoas. eu fiz, hein? Agora é porque eu baseio, né? É o que eu sempre falo. O meu curso, ele não é para as pessoas que já têm um nível de, assim, de conhecimento muito alto. Eu faço o curso, ou as lives, ou as coisas, é para as pessoas que estão realmente sem saber nada. O cara que está sem saber de nada, que não tem. Aí eu pego, naquela live, eu vou bem simples, bem direto ao ponto. Você vê, quem assiste a live é bem direto ao ponto, as coisas bem mais básicas. Então, é justamente o meu público-alvo são as pessoas que estão desesperadas. O cara não consegue. O cara assiste vídeo, assiste aula, o cara vai lá, mas o cara não consegue. Então, esse é o público. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta agora importante. Sim. A prova, agora, prova objetiva e discursiva. Você fez as questões anteriores, você fez várias vezes. E a gente está falando que são questões repetidas e tal. Mas em relação ao nível da prova, nível de dificuldade, na sua opinião, cada pessoa tem uma opinião, não precisa ser igual. Sim. Mas na sua opinião, qual foi mais fácil? Objetiva ou discursiva? Qual foi, a prova desse ano foi mais fácil que as anteriores? Foi mais difícil? A prova desse ano, eu creio, ao meu ver, que a banca gostaria que a maior quantidade de pessoas pudesse passar, possivelmente. Porém, teve aí, eu acho que 1 ou 2 professores dessa banca que fizeram umas questões assim, para pegar assim aquela desatençãozinha, sabe, da gente. Umas 7 questões assim. Essas questões, porque como eu estava pegado na prova, igual aquela de tuberculose, tem uma de tuberculose. Na hora que eu li letra A, baciloscopia, descarro, que eu não tinha me ligado, que tinha um detalhezinho ali, detectar também resistência à rifampicina, não me liguei naquela chave ali que ele colocou no final da pergunta, eu marquei baciloscopia e nem li as outras, já pulei para a próxima, né? Então, e aquilo ali era uma casquinha de banana que tinha ali, não era baciloscopia, era aquele TRM, não sei molecular. Nem o exame. É o teste molecular de tuberculose, né? Então, é uma casquinha de banana que a pessoa vai diretamente ali e marca baciloscopia. Eu tive olhando, a porcentagem de gente que marcou foi muito alta. E tem uma outra também que eu lhe mandei também, que... Então, esse ano, a prova foi boa. Não posso dizer que foi fácil, porque tem algumas pegadinhas. E a discursiva também, a banca fez uma prova para a gente passar. Foi umas perguntas feitas assim, vocês têm que passar. Então, é isso aí. Eu tive uma facilidade em fazer a escrita, tive uma facilidade em fazer a discursiva, porém, ao corrigir, vi que teve alguns erros que, baseado nisso, na desatenção, na minha desatenção. E eu acho que a prova foi um feito para a gente passar. Foi justa, a prova foi justa. Justa. Um pouco melhor do que justa ainda. Pode-se dizer que a prova foi feita para a gente passar. Pelo menos para mim que estava acompanhando o seu conteúdo. Agora também é importante a gente falar sobre isso. A prova não é nem fácil nem difícil. A prova, ela tem um esquema. A prova tem um esquema. E é isso que a gente faz nas lives. Eu acho massa isso. Eu sempre falo isso nas lives. Aí quando eu pego a prova, aí eu sempre vejo, né? Aí eu botei lá no meu Instagram. E aí, como é que foi a prova? Aí o povo, um absurdo. Questões que não tinham nada a ver. Mas isso aconteceu quando eu saí da minha prova em 2020. A mesma coisa aconteceu. E aí, como é que foi a prova? Tinha uma questão do anzol. Mas, meu Deus, o cara fala de uma questão quando tinha 1 milhão de questões que eram fáceis. Então, mesma coisa, 90% da prova é fácil. Fácil para quem se prepara para a prova. E 10% das questões são difíceis. Difíceis mesmo, que não tem como o cara pensar. Tem umas questões aqui, mano. Feitas para... Pelo amor de Deus, não tinha nem como... Não é, exatamente, não é para o cara que está revalidando. Pô. Não é porque é o cara que é cirurgião ou que é ginecologista, que ele vai ter
entendeu? Mas não é para o cara que é generalista. Não Claro. tá errado fazer essas perguntas. Mas fazer o quê? Os caras fazem, né? A gente não pode. Eu tive selecionando agora para mim rever. Na parte da tarde, vou rever a prova. Tive selecionando. Eu tirei 7 questões feitas assim, para pegar aquele desatento, que eu não vou mentir, eu caí em 4 das 7. E 15 questões feitas para especialista. Então, aí dá 22 questões, assim, 22 questões que a pessoa, assim, 22 questões que você poderia, assim, errar e não se culpar, né? Uma coisa, assim, feita... Tô tentando diminuir o peso da minha consciência aqui. Mas, ó... é isso. A prova tava muito boa. Ó, por exemplo, questão 1. Intoxicação... Né? Intoxicação por sulfato de magnésio, pelo amor de Deus. Questão maus tratos. Questão 3, HIV mais tuberculose. Questão 4, puerpério patológico, infecção puerperal. Aí teve procedimento da cera, que a gente fez a live sobre isso. Aí teve... Rafael do céu, não vou te contar. Síndrome de Rokitansky. Síndrome de Rokitansky. Poxa, lumbalgia, de novo, lumbalgia. Crise asmática. Então foi a mesma coisa. Agora, muita questão dada. Muita questão em dada. Outra, 55 questões dadas. Dava tranquilo para passar. Eu não posso dizer, dentro das provas que eu vi do Revalida, que foi diferente. Foi a mesma coisa. Agora, sempre as questões, elas abordam alguma coisinha para ser um pouquinho diferente. Não é que vai ser exatamente igual. Mas tinha questão, meu amigo, que caiu em 2020, pô. A mesma questão, igual, idêntica, caiu em 2020. Os caras fizeram em 2021. A mesma prova, mesma questão. Então, os caras estão... E tinha questão de 2011, que eu tava fazendo a prova de 2011, tinha questão, a mesma questão de 2011. Mas é assim, sempre repeteco. Mas beleza, agora, qual é a sua dica agora que você tem que dar para quem vai fazer a prova agora, em 2000, se tiver mais em 2020, acho que não vai ter mais esse ano. Pode ser até que tenha, quem sabe, né? Mas em 2022, vamos dizer que seja em 2022. Qual é a sua dica? Sua dica aí, ou dicas que você tem que dar agora, as finais, para a gente finalizar a nossa live com essas dicas. Sim. As minhas dicas são o quê? Treine, faça muitas vezes as provas do Revalida. Façam, refaçam. Treinem o tempo prévio. E treine o tempo prévio sobrando 1 hora. Meia hora para marcar o gabarito e meia hora, aí você precisa de meia hora sobrando. Eu fui para lá com esse tempo já na minha mente sobrando, porém lá no momento eu me dá uma ansiedade, essa ansiedade de estar ali, né? Todo aquele, você entra dentro de um sistema de prova ali, entende? E acaba te dando um nervosismo, um estresse. E eu acabei me aperreando no começo da prova. E a grande maioria dos meus erros banais que eu sabia, eu errei no começo da prova. Outra leva de erro que eu tive foi no final. As 20 primeiras e as 20 últimas questões. Eu tive essa dificuldade. Por quê? Ansiedade e nervosismo. Então, tranquilidade para começar a prova, tranquilidade para terminar a prova. Se você está treinado, sabe que o seu tempo vai dar, inicie com tranquilidade, finalize com tranquilidade. Não precisa levar muita coisa para a prova. O que você tem que levar lá? Uma garrafinha de água, 2 canetas Bic e uma barra de cereal ou 2. Se você come muito, leve 2, mas não leve muita coisa. Celular, não tem para que levar celular, gente. Não tem. Se desligue do mundo nesse momento. Teve gente que perdeu a prova por causa disso. Porque celular tocando dentro da sala. Achou que tinha desligado, o celular não desligou. Na verdade, o rapaz falou que desligou. Sabe o que ele disse que acha que aconteceu? Eu ouvi ele explicando. Acha que ficou encostado em algum lugar o celular, o botão e ligou. Para você ter uma noção do que acontece, né? E
E é isso, focar ali na sua prova, tocou o sinal, você está com a sua prova, baixe sua cabeça, faça a sua prova. O que eu fiz, o meu método, eu fiz 50 questões sem parar. Fiz 50 questões sem parar. Eu acho que foi legal, porque me deu uma tranquilidade a hora que eu acabei essas 50. E aí, depois das 50, eu tive um percentual de acerto muito grande. Só essa ansiedade no começo que eu acho que a pessoa deve começar a prova tranquila e finalizar tranquila. Se você teve esse treino prévio, é isso. Beleza. É isso aí, Eduardo. Meu amigo, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast Revalida. Sempre procuro fazer essas entrevistas para dar as dicas para a galera, né? Conhecer Sim. mais sobre a história de vocês, conhecer mais sobre as coisas que vocês fizeram na prova. E vamos aí com o grupo da prova prática, né? Já nos preparando para a prova prática. E esse ano vai ser coisa de outro mundo, de outro mundo. De outro mundo, então, claro. Quero te agradecer muito pela sua presença, aí pela sua disponibilidade de falar um pouquinho sobre a sua experiência e dizer que foi muito, muito instrutivo para todo mundo que assistiu, tá certo? Claro. Se despeça aí do pessoal certo. Que a gente já vai finalizar. Muito obrigado também, Rafael. Eu agradeci aí no privado ao Rafael, mas quero agradecer aqui também porque o Rafael me forneceu a base aí para tudo, para essa prova, e eu estudei somente pelo Rafael mesmo, e foi isso aí. Aí um pontinho que eu quero deixar aí para as pessoas, que foi um pontinho que eu acho que pesou aí na minha prova algumas questões. Confirmem através do Ministério da Saúde, calendário vacinal, tuberculose, gineco, esses temas prevalentes, estudem ele também pelo Ministério da Saúde. Essas referências, você precisa se basear no Ministério da Saúde, entende? Para fixar. Eu não tive tempo, agora eu vou começar a estudar bem mais baseado no Ministério da Saúde. Muitas vezes a gente busca fontes não confiáveis, que não são o Ministério da Saúde, e isso pesou umas 8 questões na minha prova. É isso aí, obrigado a todos, ótimo dia, e vamos pegar firme que agora quem não passou tem tempo para estudar. Então, é isso aí, se atualizar e pegar firme aí com o Rafael. Beleza, Eduardo. Valeu. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado. E nos vemos aí no nosso próximo podcast Revalida. Tchauzinho para todos. Tchauzinho. Obrigado.